Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez análise palpites da semana 3 do Contender Series. Fizemos da semana 1, da semana 2, vamos para a semana 3. Cara, essa semana 3 tá muito clara assim o que vai pegar, tá? São 3 hiper favoritos. Teremos 2 brasileiros e uma luta que talvez seja mais equilibrada, mas essa semana assim tá muito claro o que vai acontecer aqui. Então a gente vai analisar junto. Vou pedir para você deixar seu like e se inscrever, tá? Se inscrever muito porque tô na meta de chegar a 11 mil inscritos ainda nesse mês de agosto, então preciso muito da sua moral, tá? Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever, lembrando que o nosso porradão do kart, que é a nossa múltipla especial do Contender, né, já está aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá? Lembrando que o Contender Series acontece na terça-feira, através das 8 horas da noite ali, com transmissão oficial através da Paramount, fechou? Rapaziada, sem mais delongas, vamos para o vídeo, beleza? Primeira luta, Nick Galante, norte-americano, né, 1,85 m, um cara que é bom de chão, né, 4 vitórias por finalização, apenas uma por nocaute. Vem do Cage Fury, tá? Vem do Cage Fury. Um cara que, assim, luta algumas lutas de grappling, já ganhou do próprio Phil Howe, né, que é um cara que é atleta do UFC, ele já ganhou uma luta de grappling contra o Phil Howe. É um cara que, assim, a trocação dele, na minha opinião, falta, tá? Não é um cara tão polido assim na trocação, mas é um cara que é bom no grappling, um cara que controla bem seus adversários e vai trabalhando a luta ali, né? A progressão a partir do momento que ele tem o controle da luta ali. É um cara que pega muito bem guilhotina, né? Você vê que são várias vitórias aqui por guilhotina, trabalha bem, mata leão. Então, um cara que conquistou, né, o cinturão do Cage Fury e aí foi contratado, né? Melhor dizendo, recebeu a chance de lutar o Contender Series para ingressar no UFC. Carlos Petruzella é um argentino que eu já vi lutar, tá? Vi lutar uma única vez aqui, né? Que foi a derrota que ele teve para o Joseilton Santos. Cara, o Carlos Petruzella é o seguinte, ele vem de eventos como o Samurai Fight House, tá? Que não é o Samurai, tem 2 eventos, tem o Samurai e o Samurai Fight House. O Samurai, só o Samurai da Argentina é muito forte, mas esse cara abre uma suspeita muito grande de cartel montado, tá? Por que eu vou falar isso, tá? Vou usar como exemplo aqui, um cara que tem, né, 16 lutas de MMA profissional, né? Ele vai fazer a 4ª defesa dele de cinturão, ele enfrenta um cara que tem 4 lutas, cara. Entendeu? Ele ganhou desse Gaston Palomino aqui, o cara aqui, ó, 5-1, pô. Então, suspeita de cartel montado enorme, muitos caras de cartéis regulares, por exemplo, aqui ele, pô, né, mais de quase 10 lutas aqui, ganhou desse César Benítez aqui, 12 vitórias, 35 derrotas. Então, né, a gente tem que analisar tudo. Na única luta, né, que eu vi dele, né, que foi aqui no LFA, né, que já é um evento mais tradicional, o evento que mais revela atleta para UFC, ele perdeu no primeiro round aqui pro Joseilton Santos, o Mazola, né? Então, foi nocauteado. Então, é um cara que eu sinto que a suspeita de cartão montado, você vê que a maioria das lutas aqui acaba no primeiro round dele, entendeu? É um cara que tem um começo round forte, mas tá enfrentando caras que, né, não são do mais alto nível, né? Você vê aqui, então, né, quando ele 16-15, a última luta, por exemplo, que ele, né, defendeu o cinturão, vamos pegar aqui, um cara cartel negativo 10-14. Então, assim, cara, um cara que tem 15 vitórias e uma derrota de MMA, ficar pegando esses caras de cartão negativo, me desculpa, cara. Então eu vou com o adversário, eu vou com o Nick Galante, né? Acredito que ele vem de um evento melhor, vem enfrentando adversários de mais qualidade. E então eu iria com a vitória do norte-americano, tá? Vou com o Nick Galante para vencer esse confronto. Galera, essa próxima luta aqui, né, o Alexis Miranda contra o Ronald Humphrey. Lembrando, entre no meu grupo 100% grátis, tá, galera? Vou enviar todos os bilhetes, tá? Claro que eu faço análise aqui com vocês, mas os bilhetes de fato, né, que inclui método de rounds, que inclui, né, os bingos e múltiplos, eu vou trabalhar no meu grupo 100% gratuito, tá? Não deixe de entrar, o link tá na descrição nos comentários. O Alexis Miranda, o cara de 11 lutas, 9 vitórias. Destaca muito pela sua altura barra envergadura, 1,88 m com 1,94 de alcance. É um cara que geralmente vence suas lutas nocauteando, tá? São 4 vitórias por nocaute que ele tem na carreira. Vem de eventos regionais ali do México, tá? Sempre cito, né, que o Lux é o principal evento do México, né? A única vez que ele lutou no Lux ele perdeu, né? Aí ficou lutando nesses eventos menores aqui, que o WC, enfim, TFC, o GFM, honestamente, não conheço esses eventos, acredito serem eventos mais regionais.
Agora ele enfrenta um monstro, tá, galera? O Ronald Humphrey, né, falando do adversário dele, é hiper favorito para vencer essa luta. É um cara que tem um alcance de 1,96 para 1,80 de envergadura. Se fosse para fazer uma analogia, um estilo parecido, Joaquin Buckley, né, aquele cara que é forte fisicamente. A diferença dele pro Buckley é que o chão desse cara, o grappling, é muito forte, tá? É um cara que tem poder de nocaute, mas é um cara que também tem um grappling ofensivo, assim, de realmente gabarito, né? Todas as vitórias dele foram pela via rápida, e eu acredito que essa seja novamente, tá? Ele treina na American Top Team Atlanta. Meu irmão, um monstro. Esse cara é um monstro, tá? Esse cara realmente é um fenômeno e eu vejo ele ganhando pela via rápida, tá? Ou por nocaute ou por submissão. Não tem outra leitura para essa luta, tá? Então, nessas duas primeiras lutas, a gente vai com o Nick Galante e com o Ronald Humphrey, beleza? Terceira luta, Sam Clancy contra Gary Barleto. Lembrando, rapaziada, segue a gente no Instagram, @ufabonchipster, tá? Mesmo usuário aqui do YouTube, tá? Me dá essa moral, segue lá, a gente tá produzindo muito conteúdo, vai ter bilhete por lá. Então, vamos pra cima. Rapaziada, próxima luta, Sam Clancy Jr. contra o Gary Barleto. Sam Clancy Jr., 23 anos de idade, cara muito jovem, 1,83 m, forte fisicamente. De 8 lutas de MMA profissional, todas ele venceu pela via rápida, tá? Ou por nocaute ou por submissão. Um cara que trabalha muito bem golpes no corpo, tá? Tava assistindo algumas lutas dele e é um cara que trabalha muito bem botar pra baixo. Assim, eu senti, honestamente falando, que muitas das vitórias dele, né, ele vem do Cage Warriors, né, que é o principal evento ali da Inglaterra, foram contra adversários que não são tão experientes assim. Inclusive ele ganhou de muito brasileiro, cara. Ele ganhou de muito brasileiro. Pegou muito cara aqui de cartel mais ou menos, entendeu? É um cara que, assim, apesar de ter 23 anos de idade, é um cara que começou MMA amador em 2018. Então é um cara que, pô, tá há muito tempo fazendo isso, tá? E assim, realmente o UFC coloca ficha nele, cara, porque é um cara que estava se destacando no Cage Warriors, né? E aí ele chega a ganhar o cinturão do Cage Warriors e aí fala, não, beleza, ele ganhou o cinturão, então você vai receber a chance de entrar no UFC. Então assim, são 8 vitórias, né? 8 pela via rápida, acho que não poderia ser melhor, que estava ao alcance dele, ele fez. E ele enfrenta o Gary Barleto, cara. E assim, o Sam Clancy Jr. tá com muito favorito aqui, tá? Menos de 1,10. Então assim, não acredito que vale a pena operar a favor dele, porque tá pagando muito pouco, a verdade é essa. O Gary Barleto, cara, assim, vou te falar, ele é um cara que ele tava lutando em boxe em luvas, né, o Bare Knuckle, BKFC, e chamaram ele, né, ele tá sem lutar, ele nem lutou em MMA esse ano, pra vocês terem noção, vem de eventos menores, como o CES. Só que assim, cara, ele é um cara muito experiente na parte de trocação. Se você for ver aqui o cartel dele, olha aqui. Ele nunca perdeu nenhuma luta de boxe, nem do boxe sem luvas, tá? Pelo menos de acordo com o Tapology aqui. Então tem um poder de nocaute bacana. Então é um cara que, como se diz, né? Tem mão pra dar, tá? O que eu destaco a favor do Gary Barleto aqui? Ele tá muito como zebra, mas ele é um cara que tem alguma certa experiência enfrentando caras que já participaram do UFC. Tá, ele perdeu pro Jeremiah Wells, né, que não é demérito, um cara que tá dentro do plantel do UFC, inclusive, meu irmão, Jeremiah Wells ganhou do Miktek Orobai na última luta, né, velho, quebrou a banca de muita gente. Ganhou do Daniel Frunza que a gente pegou green, inclusive, no último evento da LFA. A gente foi a favor do Daniel Frunza lá no grupo gratuito. Né, Daniel Frunza, que é um ex-UFC também, ele já ganhou do Daniel Frunza, já finalizou o Daniel Frunza, e ele já perdeu pro Billy Ray Goff. Então, cara, a parada é a seguinte. Ele é um cara que já lutou contra 3 ex-UFCs. Não é um cara bobo, né? É um cara que tem 7 vitórias de finalização e tem uma boa experiência na parte de strike, com lutas de boxe, com luta de boxe sem luvas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O Sam Clancy é o favorito. O Sam Clancy é o cara que tem vantagem, é o cara que está mais adaptado para MMA. As últimas 3 lutas do Gary Barleto foi de boxe sem luvas, tá? Porém, o Gary Barleto, ele tá num cenário que é assim, ele não tem nada a perder aqui. Ele é a zebra, ele é o cara que estava lutando boxe sem luvas, precisava de um adversário, o UFC chamou. E é um cara que já enfrentou 3 UFCs, é um cara experiente, inclusive com mais lutas do que o Sam Clancy. Então, se vocês quiserem botar um troco na loucura do dia pro Gary Barleto ganhar, vai de cada um. Eu acho, tá, honestamente falando, que o Sam Clancy ganha, tá, honestamente falando. Porém, o Gary Barleto não tem nada a perder aqui. Então, se você quiser colocar um troco, loucura do dia, no Gary Barleto, dá pra tentar, tá? Porque tá pagando muito bem, tá pagando quase 7, rapaziada. Tá pagando quase 7. Então, essa é a minha leitura.
Pra mim o Sam Clancy ganha, mas o Gary Barreto pode ser, assim, aquele cara que vai cair atirando, cara. Pode ser aquele cara que todo mundo acha que ele vai ser amassado e na hora do vamos ver o cara cresce e pode sim ser uma zebra. Mas é essa a minha leitura. Se quiser colocar uma loucura do dia no troco do pão, Gary Barreto, fechou? Próxima luta, Guilherme Uriel contra Mário Piazon. Ambos já lutaram no Contender, tá? Rapaziada, eu só destaco duas coisas antes aqui dessa luta. Eu realmente acredito que ambos tinham material para lutar de peso meio pesado, tá? Os dois, né? O Urso tem 1,85, o Mário tem 1,80. Sempre destaco essa categoria, tem muito cara alto pra caramba, né? Cara de 2 metros de altura, Volkov, Tom Aspinall, caras muito grandes. Então, assim, pode ficar difícil, né? Eles podem até colocar algumas vitórias, mas eles vão pegar alguns casamentos bem difíceis dentro do UFC, caso entrem, tá? Então, eu sempre destaco isso, que eu, na minha humilde opinião, tá, galera? Pô, quem sou eu aí pra falar o que o cara deve fazer ou não, mas eu realmente acho que eles teriam uma boa vantagem caso conseguissem descer para peso meio pesado. Os dois. Destaco que, assim, ambos... e eu sinto que isso é algo aqui do peso pesado do Brasil, cara. Sempre que o cara se destaca aqui no peso pesado, eles já logo colocam para lutar o UFC. Às vezes o cara tem 4 lutas, 5 lutas. Né? O Guilherme Pett é um exemplo disso, o cara que tinha poucas lutas. O Anthony Winch, que entrou no Contender, também um cara que não tinha nem 6 lutas direito. Então, é mais um desses casos, cara. O Mário Piazon é o cara mais experiente, tem 11 lutas de MMA profissional, já lutou o Contender Series, tá? Ele acabou aqui ganhando, né, do Alexander Soldatkin, mas foi uma joelhada legal do Soldatkin. Foi uma luta que o Mário tava, assim, grampeando muito o Soldatkin no grappling, né? Ele vem com a predileção, assim, de ser campeão do Demo Fight, um dos principais eventos baianos. Ganhou aqui do André Vieira, né, que é um cara bem conhecido do cenário de MMA profissional, né, no Shotô e no CFC. Ganhou 2 vezes dele. Acabou perdendo essa luta aqui pro Alex Júnior, né, que peso pesado é esse, né, cara? A mão entra, acabou. O Mário Piazon acabou perdendo para esse cara aqui de cartel bem irregular, mas ele pegou essa derrota e parece que, né, deu um a mais, né, colocou 2 vitórias depois disso. Cara, o Mário é assim... ele é porradeiro, né? Cai pra dentro, mas ele tem um jogo de grappling muito efetivo, né? Treina ali com a galera pesada do galpão da luta, né? Esse aqui vai ser um duelo Bahia contra São Paulo, né? Então é aquele jogo mesmo de botar pra baixo, de tentar afogar, de controlar o cara ali no clinch. E assim, essa luta pra mim o que vai determinar é o confronto de estilos. Por quê? O Guilherme Urso é um cara que é mais da trocação, né? De 7 vitórias dele, 4 são por nocaute, tem um bom jiu-jitsu também. Mas a questão é o seguinte, cara, o Guilherme Urso, na última luta dele no Contender, cara, foi muito abaixo. Por exemplo, a luta do Mário aqui do Contender, o Mário tava lutando bem, mas aí tomou uma joelhada legal. Agora, essa do Guilherme Urso contra o Josh Hope foi um pouco difícil, porque o Urso morreu no gás, cara. Morreu no gás. O Josh Hope tratorizou ele. Ele até conseguiu ser competitivo, combativo ali no Hope na trocação do primeiro round. Mas assim, no segundo round, cara, ele morreu no gás, tá? Então... É algo que eu até destaco aqui, né? Porque quanto mais essa luta se passar, eu acredito que o Mário tem a vantagem, tá? Pra mim, o Urso, ele tem um começo de round muito forte. Então, muito possivelmente, a gente vai ver os dois caindo pra dentro. A provocação, inclusive, foi bem intensa. Ele ganhou do Leonardo Fraga, depois dessa derrota contra o Josh Holt. Olha aqui, um cartel 2-3, entendeu? 1,75 m para peso pesado, né? Então, assim, fica difícil de credenciar, né? Muito difícil. Então, assim, cara, eu vou com o Mário Piazon, né? Ele tá como zebra, né? Eu prefiro colocar meia unidade aqui no Mário Piazon, porque a última luta do Contender do Urso morreu no gás, cara. Muito difícil. Então, pra mim, ou o Urso ganha no primeiro round por nocaute, ou o Mário Piazon ganha essa luta posteriormente. Beleza? Essa é a minha expectativa para essa luta. Eu acho que o Mário Piazon tem mão para trocar em pé, mas ele pode fazer esse jogo de controle de cansar o Urso no primeiro round. É algo que eu acho que, tipo assim, ó, se você for pegar essa luta do Josh Holt, o Mário Piazon tem um caminho para seguir, cara. Tem um caminho para seguir. É o que o Holt fez. Não ir para curta com o Urso, né, que é a chance dele, e depois ir minando, ó, clinch, vezes botar para baixo e fazer essa luta ficar por cima. Então eu vou com o Mário Piazon, mas destacando que, para mim, o Urso ganha, se o Urso for ganhar, é no primeiro round por nocaute. Essa luta não acabando no primeiro round, eu acho que o Piazon cresce, beleza?
Rapaziada, próxima luta, essa luta é muito tranquila, tá? Não tem outra coisa, né? A Bella Mir, tá? Pra quem não conhece, é a filha do Frank Mir. Lembrando, né? Só deixar um recado antes, né? Nos horários palpites que eu vou trabalhar vai estar no meu grupo VIP, tá? Tem também o grupo gratuito se você não quiser entrar no VIP. O grupo VIP você vai receber as melhores múltiplas, né? Melhores entradas, operações ao vivo do Contender, do UFC, da PFL, da LFA, tudo completinho, link do bilhete pronto. Você não vai analisar, eu vou fazer isso, tá? Todos os meus métodos de rounds, quem vai ganhar, como, de que forma, bingos de odds múltiplas de odds altas. Então a Bella Mir, né, filha do Frank Mir, enfrentaria originalmente a Livia Birley, né? Então a Alex Apodaca, né, vai estar pegando essa luta em cima da hora e assim, cara, eu acho que é zero chance, cara. Assim, é 1%, para não falar outra coisa. Ela é até uma lutadora que parece ser, né, mais alta e tem mais envergadura, 1,82 m, só que a Bella Mir, ela é um monstro. Filha do Frank Mir, teve o exemplo dentro de casa do que é ser um atleta profissional, muito boa de chão, tá? De grappling de maneira geral, tanto de wrestling, tanto de jiu-jitsu, tá? Uma base muito forte, pega muito bem finalização. E eu vejo ela ganhando, tá, cara? Eu vejo ela ganhando por finalização, muito possivelmente. A Alexa Podaca, pelo que eu vi, ela é mais strike, tá? Já foi finalizada aqui no MMA Amador. Não dá muito pra gente credenciar porque são poucas lutas, né? Mas, assim, é vitória da Bella Mir aqui pela via rápida. Muito possivelmente pela via rápida, tá? Então é isso, rapaziada. Esse card tá entregue, né? Como eu disse, são 3 hiper favoritos, né? 3 hiper favoritos. As únicas lutas equilibradas é essa do Petruzzello e do Galante, do Piazon e do Guilherme Urso. Piazon e Urso é luta de peso pesado, né? Qualquer coisa pode acontecer, né? Uma mão que entrar não pode cair. Mas eu acho que a última luta do Urso foi bem abaixo, né? Contra o Roach, que ele morreu no gás. E essa do Nick Galante, cara, pô, de verdade, não dá pra confiar no Carlos Petruzzello, porque, pô, suspeita de cartel montado enorme. A única luta que ele enfrentou foi contra um cara do LFA, ele terminou nocauteado no primeiro round. Então, acredito que o certo a se fazer aqui seria a vitória do Galante, fechou? Tamo junto, rapaziada, forte abraço, valeu!